Boa tarde, boa noite, bom dia a todos nesses eventos assíncronos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo essa aula, agradecer a Arquimedes, SECAD, que teve essa iniciativa de me convidar para falar desse tema tão importante, que é idosos que não comem, inapetência em idosos, a anorexia do envelhecimento. Eu sou a doutora Renata Maciulis Dipp, formada em Medicina pela Universidade de São Paulo. Atualmente sou docente da nossa querida Universidade Estadual de Londrina, professora associada aqui, com doutorado por aqui. Então vamos começar. Objetivos de hoje: vamos reconhecer idosos que estão em risco ou em estado de inapetência e subnutrição. Identificar as principais causas disso, os mecanismos e as consequências da anorexia do envelhecimento. Estabelecer um plano de prevenção e tratamento para essa inapetência. Então, a gente tem aqui principalmente profissionais de saúde assistindo essa aula, mas também alguns cuidadores de idosos, familiares. Então, anorexia não se alimentar pouco. E vamos ver esse tema, a anorexia que acontece no envelhecimento. O esquema da nossa aula vai ser esse aqui. Vamos definir o que é anorexia, ver a prevalência, as consequências. Vamos ver depois os mecanismos, o tratamento e uma conclusão. Então, definição. A anorexia do envelhecimento é uma diminuição do apetite e da ingesta alimentar relacionada à idade. Acompanha o envelhecimento normal e ocorre mesmo quando há alimentos disponíveis. Esse quadro aqui está no Museu do Prado e eu achei ele muito elucidativo para ver a nossa aula. Então mostra, né, uma mulher jovem, mais velha, que é a morte, ele tem uma discussão ampla com essa criança, coruja. Achei que fica para outro dia a discussão, mas achei que ele era uma figura muito elucidativa para o assunto. Então vamos lá. Prevalência. Em idosos que moram na comunidade, nós temos 20% desses idosos com anorexia do envelhecimento. Se hospitalizados, mais 30%. Uma consequência importante da anorexia vai ser a desnutrição. Idosos da comunidade, 15% têm desnutrição, hospitalizados mais e institucionalizados mais ainda. E quais são as consequências da anorexia do envelhecimento? Disfunções imunológicas, maior risco de infecção, dificuldade para cicatrização de úlceras, a desnutrição proteica, energética, desidratação, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, fragilidade, prejuízos na mobilidade, piora na capacidade funcional. Também, é claro, maior risco de infecções, a hipotensão arterial, aumento da mortalidade e da morbidade. Então vamos lá, como reconhecer, já que é tão importante e prevalente, como reconhecer essa síndrome geriátrica? A gente tem que estar de olho e sempre investigar nas nossas consultas, na avaliação do idoso, o peso e o apetite. É importante estar de olho no resultado disso, que vai ser mais do que o peso, a composição corporal, quanto de massa magra e quanto de massa gorda o indivíduo tem. Então, reparem aqui que no indivíduo jovem, a gente tem o músculo e com a idade a gente vai tendo mais gordura e também mais gordura entre as fibras musculares. Então, às vezes, o idoso nem perde tanto peso, mas tem uma mudança na composição corporal. O peso está igual, mas as roupas não servem tanto, porque a gordura ocupa mais espaço do que o músculo. E o músculo, que é o que dá força, está diminuído. Como avaliar a nutrição? A gente tem esse questionário nutricional simplificado que consta, é simples, dessas 4 perguntas. Vê se o apetite, como está o apetite, se é ruim, se é bom.
Como está o sabor da comida? A gente vai conversar sobre isso mais adiante. Como que está a satisfação após comer e quantas refeições o idoso faz por dia. Esse questionário é facilmente encontrado na internet. A gente tem também essa mini avaliação nutricional reduzida. Vê, nos últimos 3 meses, houve diminuição da ingesta alimentar por perda de apetite, problema digestivo ou dificuldade para mastigar, para engolir? Perdeu peso nos últimos 3 meses? Como é que está a mobilidade? Está passando por algum estresse psicológico ou alguma doença aguda? Problemas neuropsicológicos? Como que está o índice de massa, né? Pega o peso, divide pela altura, divide novamente pela altura. Como que está o índice de massa corpórea? Lembrando que em idosos é diferente do que adultos jovens. Para adulto jovem, é considerado sobrepeso um IMC maior ou igual a 25. O idoso é normal e saudável que tenha mais gordura. O IMC normal do idoso vai até 26. E se o IMC não está disponível, o idoso é acamado ou com algum problema de mobilidade, a gente tem a circunferência da perna, da panturrilha. Aqui é a pontuação: 0 a 7 pontos desnutrido, 12 a 14, estado nutricional normal. Entre os dois, o risco de desnutrição. Tem um questionário rápido que deve ser feito obrigatoriamente na primeira avaliação do idoso. Claro, acompanhar depois, a gente avalia tanta coisa no idoso, né? A gente cuida da pessoa como um todo, é tanta coisa para a gente ver e cuidar e orientar. Mas esse questionário obrigatório na primeira avaliação. Então, nós vimos como definir a prevalência, consequências, reconhecimento. E agora, vamos ver os mecanismos. Mecanismos de regulação do apetite, como que o trato gastrointestinal vai mudando com o envelhecimento, como as doenças crônicas afetam isso, medicações, fatores sociais e familiares. Então, nós temos muitos mecanismos, é como uma orquestra sinfônica trabalhando no organismo para cuidar de que a gente se alimente mais ou menos. O que é muito importante? No idoso, os sinais anorexígenos, que diminuem o apetite, prevalecem sobre os orexígenos. Os idosos sentem menos fome do que os jovens, ficam saciados mais rapidamente. E se tem uma sobrecarga alimentar, mesmo que seja um volume de líquido, de água, ficam mais saciados. Então, essa queixa muito comum que a gente ouve no consultório, no dia a dia, na família: olha, o idoso, né, meu pai, minha mãe, meu avô, esse paciente não está se alimentando, o que fazer? As pessoas ficam preocupadas. Vamos ver o que acontece. Entre os 40 e 70 anos, há uma diminuição de 25% das quilocalorias ingeridas. E por que ocorre essa maior saciedade? A massa muscular naturalmente diminui com o envelhecimento e, com isso, o metabolismo basal diminui. O gasto energético durante o dia também diminui, porque vai havendo menor quantidade de atividades durante o dia. E esse fenômeno tão complexo, fome, comer, saciedade, está alterado de acordo com isso aqui. Nós temos vários mecanismos neuroendócrinos de regulação do apetite. Vamos falar, para não ficar muito cansativo, de 5 centrais, 5 periféricos e outros 3. Então, centrais, vamos falar do neuropeptídeo Y, opioides, galanina, orexinas e o transcrito regulado por cocaína e anfetamina. São mecanismos endócrinos nossos, normais, que vão sendo alterados com o envelhecimento. Então, vamos lá. O neuropeptídeo Y, em jovens, é um dos agentes mais potentes para promover o apetite, principalmente o consumo de carboidrato. Adivinha o que acontece nos idosos?
diminui a sua concentração, principalmente naqueles idosos com doença de Alzheimer. E os opioides? Beta-endorfina, encefalina, dinorfina estimulam o comportamento alimentar. Adivinha? Nos idosos, a diminuição desses hormônios, além da diminuição dos receptores desses hormônios. Galanina, um hormônio que é produzido no sistema nervoso central e também perifericamente, promove o apetite. A secreção está diminuída em mulheres pós-menopausa e é possível que o seu efeito orexígeno diminua com o avançar da idade. E as outras orexinas, as hipocretinas, sintetizadas no hipotálamo? Parece haver aumento do nível plasmático em idosos, mas não se sabe se há alteração na sua ação. Então, esses hormônios, há muito estudo em ratos, em humanos não é que esteja tudo completamente concluído, mas vocês já vão vendo como esses hormônios centrais têm a ação de promover o apetite diminuída no idoso saudável. E esse transcrito, regulado por cocaína e anfetamina, esse é um neuropeptídeo produzido no hipotálamo, que tem uma atividade anorexígena. Não há consenso exatamente sobre o seu papel na anorexia do envelhecimento em seres humanos. Então, nós vimos aqui 5 mecanismos centrais em que a gente vê que a tendência é que haja menos apetite no idoso por conta desses hormônios centrais. Vamos ver agora hormônios gastrointestinais. Então, a gente tem a colicistoquinina, é um dos principais hormônios envolvidos na anorexia do envelhecimento, colicistoquinina, e também na desnutrição em idosos. A grelina, o hormônio da fome, é o único hormônio da periferia que estimula o apetite. A sua atividade está reduzida em idosos por diferentes mecanismos. O peptídeo semelhante ao glucagon, agora famoso aqui, né, GLP-1, ele é secretado pela mucosa intestinal quando se ingere carboidrato e gordura. Ele inibe potentemente o apetite. Ele estimula a secreção de insulina, retarda o esvaziamento gástrico. Adivinhe, parece que não há muita diferença entre os níveis secretados de peptídeo semelhante ao glucagon. No entanto, em idosos saudáveis, a dieta aumenta o sinal da saciedade, ou seja, o idoso está saciado mais facilmente por meio do GLP-1. E também o peptídeo YY, amilina, tem um papel menor na anorexia do envelhecimento. Tudo isso, a gente não precisa saber cada hormônio. O que a gente tem que gravar até aqui é que os hormônios tendem a promover menor apetite e maior saciedade nos nossos idosos. Outros reguladores periféricos do apetite. A leptina, um hormônio que tira o apetite e é secretado pelo tecido adiposo. Olha que interessante. Quando cai o nível de testosterona, sobe de leptina, ou seja, cai o nível de testosterona, maior tendência à anorexia e emagrecimento. É interessante também como as coisas são complexas e variáveis. Em mulheres, a leptina aumenta na meia-idade e pode diminuir nas mais idosas. Esse hormônio secretado pelo tecido adiposo. E a insulina? A insulina é o mestre da saciedade. Pessoas com intolerância à glicose e níveis elevados de insulina podem ter maior tendência à anorexia. A ação da insulina é mediada por meio do aumento do sinal da leptina, atenuando o estímulo da grelina. Resultado final, tendência à anorexia. E o que tem que ficar para já desses hormônios é isso aqui. Vamos comparar a ação desses hormônios todos em jovens e em idosos. Esse orexígeno potente, ação diminuída em idosos. Galanina, opioides, menor sensibilidade, orexinas, menor atividade. Nos reguladores periféricos, o que é anorexígeno está em maior concentração, o que é orexígeno, menor atividade. Então,
todos os hormônios confluem para que o nosso idoso coma menos. E os outros reguladores periféricos, a mesma tendência. Tudo bem até aqui? Como se fosse pouco, há mais mecanismos que colaboram na anorexia do envelhecimento. Vamos ver agora alterações no trato gastrointestinal. Com o envelhecimento, há um retardo do esvaziamento gástrico. Quando o antro gástrico está distendido, isso é um sinal potente de ansiedade. Comeu, sentiu a distensão, sinal para parar de comer. Com o envelhecimento, esse esvaziamento gástrico é retardado e há uma saciedade precoce. A complacência gástrica está diminuída, mediado pelo efeito do óxido nítrico. E com isso, e alterações da musculatura do estômago, ele vai distender, vai sentir a distensão precocemente e vai enviar esse sinal para parar de comer. Além disso, quando idosos ficam sem comer, porque internou, teve uma infecção, não teve tempo de comer, fez jejum para exame, um jovem, quando sofre alguma contrariedade, digamos, alguma dificuldade para se alimentar e vai se alimentar posteriormente, naturalmente o jovem compensa na dieta o que ele não comeu. No idoso é diferente, ele não tem tanto esse mecanismo compensatório. Ficou sem comer, na próxima refeição vai comer a mesma quantidade que comeria se tivesse se alimentado antes. Com isso, essas somas de diminuição de ingesta também promovem a anorexia, a perda de peso e as suas consequências. Que mais que no estômago pode alterar o apetite? Gastrite crônica vai diminuir a ingesta alimentar, a hipocloridria, ou porque usa inibidor de bomba de prótons, ou porque tem gastrite crônica autoimune, ou pela hipocloridria senescente. Tudo isso também diminui o esvaziamento gástrico. Vamos lá, vocês aguentam um pouco mais? Tem mais coisa corroborando para o nosso idoso comer menos. Para a gente ver como é difícil, né? A gente fala para comer mais, não é fácil. Olha tudo que está acontecendo dentro do nosso idoso. Ocorre também um declínio dos sentidos. As papilas gustativas vão diminuindo com a idade. E sabe isso? Esse idoso que nunca gostou de doce, fica mais velho, começa a reclamar que a comida não está tão boa, que não estão fazendo tão bem quanto antes, começa a comer doce sendo que nunca gostou. Por quê? Porque os sabores doces são menos prejudicados do que os salgados. Outras coisas que alteram o sabor dos alimentos, fumar, remédios, gente, remédio muda o sabor dos alimentos, algumas doenças, menor produção de saliva vai diminuir o sabor dos alimentos, vai ficar menos gostoso comer. O olfato também é importante. Sabe quando a gente está gripado, com o nariz entupido, vai se alimentar e a comida não está tão boa porque o olfato está prejudicado? A percepção de aromas é importante para o apetite, por isso vários alimentos vêm aromatizados. Com o envelhecimento, também tem alteração no epitélio olfatório, na secreção de muco, menor regeneração dos receptores olfativos. Que mais? Na cavidade oral, a falta de saúde bucal pode prejudicar a alimentação, distúrbio na mastigação, mastigando menos bem, componentes voláteis da alimentação não vão estimular tanto o prazer de comer. Lembrar também da candidíase, não é raro a gente encontrar candidíase orofaringe, que vai alterar a ingesta alimentar por dor, por alteração do apetite e também a má higiene oral. Citocinas. Envelhecer é inflamar. Com o envelhecimento, há um aumento das citocinas inflamatórias. Doenças, infecções, câncer, doenças crônicas aumentam as citocinas inflamatórias, como IL-6, né, bem conhecida da gente, a interleucina 1, o TNF-alfa. E essas interleucinas alteram a resposta cerebral para responder com a fome.
As citocinas aumentam a leptina, a anorexígena. Retardam o esvaziamento gástrico, né? Tá doente, demora mais para digerir. E estimula também a produção do fator estimulante de corticotropina, que vai ter um efeito anorexígeno. Queria falar agora de doenças que vão alterar o apetite, o paladar. Síndrome de Down. Eu tive a sorte de conhecer uma médica na França que trabalhava especificamente com idosos com síndrome de Down. Então, na síndrome de Down, a gente tem alteração do paladar e pode haver anorexia no idoso. Diabetes, hipotireoidismo, Alzheimer, vamos ver mais a fundo, esclerose múltipla, Parkinson, AVE, depressão, cáries, glossite por deficiência de B12, sinusites, infecções de vias aéreas, vão alterar o apetite, a alimentação e vão promover a anorexia. Vamos pescar agora algumas dessas doenças. Queria falar primeiro da depressão. Quando um idoso está emagrecendo, logo ficam preocupados com neoplasia, câncer. Qual a primeira causa mais comum de emagrecimento em idosos? Depressão. Desde que esse emagrecimento não seja tão grave a ponto de o idoso necessitar de uma internação, a causa mais comum é depressão. Quando o emagrecimento está tão grave que precisa de internação, a causa mais comum, sim, aí é a neoplasia. E o idoso deprimido sofre mais perda de apetite do que o jovem com depressão. Então, atenção, idoso que começa a recusar se alimentar pode ser um sinal, né, um gesto que pode estar sinalizando suicídio. A gente vai chegar aí no Setembro Amarelo, existe toda a parte do suicídio silencioso em idosos e a gente tem que estar atento. Alzheimer. Meu Deus, maior incidência de anorexia e desnutrição do que em idosos saudáveis da mesma idade. Todo paciente que tem alguma demência tem que ter seu peso monitorado. Vai visitar em casa, pega a balancinha, pesa no banheiro, temos que ver o peso desse paciente. Em último caso, pergunta de roupa se está ficando largo ou não, mas não é o que mais ajude. E essa perda de peso vai levar a perda de massa, maior disfunção da imunidade, né? A gente olha lá o hemograma, leucócito está normal, mas se o idoso está ficando desnutrido, mesmo com um número normal de leucócitos, a imunidade já está prejudicada. No idoso com Alzheimer, essa perda de apetite está associada a uma atrofia cerebral, com todo um desequilíbrio especial do Alzheimer, de desequilíbrio da regulação do metabolismo e da ingesta. Também menor absorção dos nutrientes. A gente sabe que não adianta só nutrir mais, a absorção, o aproveitamento pode estar bem prejudicado. E tudo isso é multifatorial, né? A atrofia de córtex mesial está relacionada a isso, o neuropeptídeo Y, que promove ingesta alimentar, está diminuído na doença de Alzheimer, por isso que pacientes com Alzheimer comumente vão emagrecendo, comendo menos. E o idoso com Alzheimer tem mais outras dificuldades para se alimentar bem, dificuldade cognitiva para falar o que quer, para usar os talheres, para se lembrar de comer ou de que já se alimentou. Dificuldade, olha só, para diferenciar o que é comida e o que é fundo do prato, como ajuda às vezes ter um prato branco, um prato que fique bem claro o que é comida, sem muito desenho. Às vezes esse idoso tem dificuldade para manter a atenção enquanto está se alimentando. Depressão e as perambulações contínuas, aquele paciente que caminha, caminha, caminha sem parar, aumenta o gasto energético e não quer parar para se alimentar. Tem mais. Esse idoso pode ter dificuldade para manter a postura adequada para a deglutição, fadiga, tremor, dificuldade visual e as outras doenças associadas
boca seca, dificuldade para engolir, tudo isso vai dificultar a alimentação do paciente com Alzheimer. A gente pode poucas coisas a gente pode controlar, mas um pouco o que a gente pode ajudar com as dificuldades ambientais. Se tiver muito barulho no ambiente, muito estímulo visual, gente andando, agitação, pouca luz, cheiro desagradável, temperatura desconfortável, tudo isso vai atrapalhar, vai ser uma coisa a mais dentre essas tantas que vimos, vai atrapalhar a alimentação do nosso idoso. Então, o que fazer diante disso? Vamos ver agora o que fazer para os pacientes com Alzheimer. Tentar preparar os alimentos que a pessoa mais gostava. Se possível, dá mais de uma opção de alimento e oferece lanches durante o dia. Às vezes, alimentos que a pessoa possa pegar, opa, não é com a mãe do paciente com Alzheimer, poucas vezes vai estar por aqui, e às vezes está, mas poucas vezes. Então, pegar com a mão, batidos, shakes, lanches que dê para comer com a mão e estar atento à intolerância à lactose. Se ainda é capaz de usar talher, a colher vai ser muito mais fácil do que garfo e faca. Às vezes, uma breve caminhada fora de casa ou no jardim da instituição de longa permanência antes da refeição ajuda a estimular o apetite. Também ajuda comer com outras pessoas estão se alimentando, é mais fácil que o paciente queira se alimentar. Evitar confronto na hora da alimentação, contar com um tempo mais longo e uma música ambiente tranquila pode ajudar. Estar atento, né, para os distúrbios de deglutição. DPOC é outra doença que a gente não vai aprofundar para não ficar longo, né, para não falar de cada doença, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, mas o paciente com DPOC também tem uma inflamação crônica e outros problemas relacionados ao tabagismo que vão promover emagrecimento, cansaço, perda de massa muscular e inapetência. Queria dar uma atenção especial para medicamentos que vão alterar o comportamento alimentar. Os medicamentos podem alterar o paladar. Você tira o medicamento e não é de uma hora para outra que aquilo se reverte. Então é importante a gente perguntar depois que começa o remédio se o paladar mudou. Ah, não quero confusão, não quero pepino na minha cabeça. Tem que perguntar para a gente tentar resolver, se possível. Então, com os medicamentos pode acontecer a ageusia, que é não sentir o paladar, a parageusia, sente o paladar, mas parece uma comida estragada. Ou mais comum, que é a disgeusia, o paladar fica alterado, fica uma coisa estranha. Medicações que alteram o paladar, lítio, inibidores da ECA, tão bons para tantas coisas. O mais antigo, o primeiro deles, o captopril, é o mais associado a alterações do paladar. Mas há muitas outras medicações, ansiolíticos, antibióticos, antifúngicos, antidepressivos, né, aqui é citalopram, antihipertensivos, hidroclorotiazida, propranolol, estatinas em geral, nossa querida losartana, candesartana, também alteram o paladar. Anti-inflamatórios, levotiroxina, tão comum, medicação necessária, essencial para a tireoide de tantos idosos. Inibidores da colinesterase para tratar as demências. Inibidores da bomba de prótons. Tudo isso altera o paladar. E o que fazer? O que fazer? Então, primeiro, procurar uma causa não relacionada a medicamento. Será que é higiene, cárie? O que será que está alterando o paladar? Se possível, muitas vezes não é, tentar a troca da medicação por uma equivalente. Evitar o uso de enxaguante oral, às vezes é difícil escovar o dente, passa lá um enxaguante oral e ele altera bastante, a gente sabe, o paladar. Tem literatura que indica a mastigação de chiclete sem açúcar que poderia reduzir os sintomas.
E considerar que a deficiência de zinco pode alterar o paladar. Nada é simples. Ironicamente, para alguns pacientes, o próprio zinco altera o paladar. Para corrigir a deficiência de zinco, a gente pode suplementar 25 a 100 miligramas por dia. Temos que pensar qualidade de vida dos nossos idosos. Como a alimentação pode ser um dos prazeres para os nossos idosos, a gente precisa investigar e, na medida do possível, tratar esses sintomas e essa condição. Fatores familiares e sociais, nisso a gente também pode influenciar um pouco. Alimentar vai muito além dos nutrientes. Alimentar é uma das maneiras de expressar amor. Alterações no padrão alimentar podem gerar estresse. Estar atenta às relações familiares e vamos ver, né, nosso papel de orientar a família com base em tudo isso que a gente viu até agora, que às vezes é normal que o idoso se alimente menos. A gente tem que ver o quanto está perdendo de peso e funcionalidade. Então, checar, está comendo menos? Monitorar. Já tomar as medidas que a gente já vai se encaminhando para ver o tratamento, para que não se alimente menos. Se está se alimentando menos, mas está forte, se movendo, sem perda de capacidade funcional, pode ser normal, para a gente também, né, a gente quer diagnosticar e tratar, mas não ir para o extremo oposto de querer que coma o tanto que comia há 30 anos atrás, ou que coma o mesmo que o cuidador come, porque os padrões são diferentes. Outras dificuldades para se alimentar podem ser as financeiras, o nível educacional baixo, é mais barato e mais acessível e às vezes mais gostoso comer carboidrato do que proteína. Tentar variar a alimentação. E um idoso sozinho come 50% menos do que um idoso que está acompanhado. Mais uma coisa importante, a gente está de olho nas dietas muito restritivas. Às vezes o idoso vai no cardiologista, no endocrinologista, ou em nós mesmos, geriatras, e falam para ele cuidar a dieta, porque está com colesterol alto, teve um infarto, está acima do peso, e aquele idoso segue à risca o que foi indicado. Tira o sal, não come nada de doce, menos fruta, vai tendo uma dieta muito restrita no intuito de preservar a saúde, e isso pode levar à desnutrição, isso é bem comum. Como a gente tem que pesar isso, colocar na balança o quanto a restrição vai ajudar e o quanto vai diminuir qualidade de vida e o nível nutricional, para que a gente encontre o meio termo adequado. É diferente tratar alguém que a gente queira prevenir doenças aos 30, aos 50 anos, do que aos 70, 80, 90 anos de idade. Então, como a gente viu, é um desafio. O que fazer então? Né? A gente vai ver, vamos chegar na parte de medicamento e eles não vão nos ajudar muito, então o que a gente pode fazer é eliminar fatores reversíveis, modo de preparar, estímulo ambiental, adaptar a medicação, tratar as comorbidades. Na manipulação da comida, lembrar que não é só o sabor que faz a comida ficar gostosa, a textura também, o que é crocante, o que é pastoso, o que é cremoso, variar. Às vezes, a pessoa vai levar mais tempo para se alimentar. Em caso de pessoas com Alzheimer, às vezes a gente precisa dar a dieta com uma seringa, com o alimento que a pessoa mais gostava, pudim de leite condensado na seringa, né? E isso leva até, às vezes, 50 minutos. Uma coisa que ajuda muito é fazer lanches entre as refeições. E a gente gostaria, né, de encontrar uma solução fácil, miraculosa. Doutora, que remédio eu tomo para resolver isso? E a gente vê se chega lá na farmácia, pede um remédio para o apetite, tá aqui. Será que tem essa medicação? O que os estudos nos mostram? Bom, o que há evidência robusta é comer proteína. Isso é o que mais ajuda a evitar desnutrição em idoso, manter a capacidade funcional e evitar as consequências da anorexia do envelhecimento.
A ingesta, a gente sabe que varia. As indicações de 1 até 1,5, aqui está 1,2, 1,5 em situações de estresse, em geral 1 a 1,2 grama de proteína por quilo de peso, para prevenir a perda de força e massa muscular. E não adianta só comer, precisa usar, precisa ter o estímulo, que é fazer exercício. Lembrando, gente, que a diferença entre um pouquinho e zero, a diferença entre um pouquinho e zero é infinita. Um pouco que o idoso faça em casa, com garrafinha PET, garrafinha de água, um peso leve, um pouco que ele faça de exercício com elástico, já é um estímulo muscular. Sobre os fármacos, esses são os fármacos que foram testados sem resultados satisfatórios, infelizmente. Falando brevemente, o Megestrol, ele pode dar um pouco de ganho de peso, mas não melhora a qualidade de vida. E ele tem efeitos colaterais que a gente tem que levar em conta. Aumenta o risco de doença tromboembólica, retém líquido, e há um resultado controverso sobre o aumento da mortalidade. Dronabiol foi aprovado nos Estados Unidos para perda de peso para HIV. Para idosos, não há evidências robustas que indiquem o seu uso e eles podem ainda promover delírio. E a mirtazapina? É um antidepressivo que, em doses baixas, 15 miligramas, não tem um efeito antidepressivo grande, mas ele aumenta fome e sono. Não está muito claro se ele é muito melhor do que os outros antidepressivos, quando o sintoma principal é depressão, né? Melhorando a depressão, melhora o apetite. Mas, e também não há evidência de alta qualidade para usar quando o idoso perde peso, mas não está deprimido. No entanto, a verdade é que, na ausência de outras medicações úteis, a mirtazapina é bastante usada na prática clínica em doses baixas, junto com os outros fatores não medicamentosos. A ciproheptadina é um composto que está em alguns medicamentos sugeridos para aumento de apetite. Os benefícios são pequenos e é uma medicação inapropriada pelos critérios de Beers agora, de 2023. Por quê? Porque ele tem uma ação anticolinérgica forte e pode causar delírio. Tem mais revisões sistemáticas estudando ácidos graxos, talidomida, esteroides anabolizantes, e não foi encontrada evidência de eficácia e segurança para perda de peso em idoso, nem em doença progressiva avançada. Então, testosterona, oxandrolona, podem ter alguns benefícios, sim, mas a gente tem que levar em conta os efeitos colaterais que podem ser relevantes, evento cardiovascular, disfunção hepática, principalmente nos idosos. É fácil ingerir proteína? A proteína é o alimento que mais produz saciedade. E, às vezes, doses mais altas são uma dificuldade para o paciente absorver, para querer comer, e doses mais altas, de 1,5 grama, são para os pacientes que estão com dificuldade de absorção ou condições hipercatabólicas. O ideal é distribuir entre as 3 refeições. Então, nosso idoso adora, às vezes, aquele pãozinho com manteiga e café com leite, tá bom, de manhã, à noite. Distribui proteína entre as 3 refeições. Vou falar aqui o ideal, para que a gente, fazendo menos, já tenha algum ganho. O ideal seria cerca de 30 gramas de proteína de alta qualidade em cada refeição. Quanto de proteína tem 100 gramas de bife? 25 gramas. Quanto de proteína tem um ovo? 8 gramas. Então, ajudar lata de atum, ovo, omelete, varia a forma de fazer. Às vezes o idoso não quer a carne vermelha, frango, carne moída bem temperadinha. Aumentar que em cada dieta, em cada refeição, café, almoço, jantar, haja proteína. E também a gente tem os suplementos. Os suplementos não tiveram a magnitude do efeito que a gente queria, mas são úteis para idosos desnutridos. A gente também tem que ver o valor, há várias coisas no mercado, whey,
proteína bovina, proteínas vegetais, e elas podem ajudar sim, bate com fruta, às vezes o idoso com Alzheimer adora comer com sorvete a proteína, e isso pode ajudar sim, ainda que não tanto quanto a gente queria. Então, finalizando, a equipe, a família, nós devemos nos concentrar em fazer o diagnóstico precoce da anorexia, tratar os casos reversíveis, fortalecer o suporte social, promover um ambiente adequado para as refeições e tomar cuidado com as restrições dietéticas. O cuidado do idoso que tem doenças progressivas pode ser difícil e a gente tem que esclarecer os familiares, espero que estejam aqui, sobre as metas do tratamento e as expectativas, conhecendo esse processo, diminuindo o conflito e o estresse do cuidador que não consegue fazer com que o paciente coma e fica angustiado com isso. Nutrir é diferente de alimentar. A gente pode estar nutrindo sem estar alimentando tanto. O que fazer? O resumo do resumo? Proteína, atividade física. Então não é fácil. Precisamos conhecer e fazer o que for possível. Muito obrigada.